É interessante porque eu fico pensando, você falou nessa questão da rotina, né? Da gente criar esse hábito de não ficar de pijama o dia inteiro, né? Isso, Porque aí você começa a estruturar o seu dia com coisas que você pode. Aí você tem a sensação de que o dia rendeu, né? Porque isso. você cria uma rotina e faz coisas. E é interessante isso que a Vera estava falando, né? Assim, às vezes, né, como a gente está mais em casa, talvez nesse momento a gente precise mesmo de uma rotina. Porque antes tinham outras coisas que estruturavam Sim, o nosso dia a dia, né? Sair, fazer compra, isso. visitar alguém, Uhum. falar, enfim, coisas. Aí agora, estando em casa, parece que não rendia. Então, a rotina ajuda a estruturar, né? E Sim, quando você falou dessa questão da alimentação, eu tenho visto assim que muitas pessoas, porque estão mais em casa, começaram a cozinhar mais, né? E isso. essa é uma atividade muito importante também, né, Fabiola? Porque você Sim, trabalha tantas coisas quando você cozinha, os movimentos de exatamente. descascar, cortar, né, os Eu, cheiros, né? a alquimia dessa construção. Às vezes você faz uma receita que não deu muito certo, e daqui a pouco você já pensa no jeito que vai fazer outra coisa. É meio que mágico. Isso é quase que uma coisa interna. Você vai se organizando em relação a isso. E quando fica gostoso, gente, você acaba comendo demais. Eu tive uma experiência, né, que eu conheci a Cris lá no ambulatório de Macaé, que a gente falou, do idoso, e eu sei de uma matrícula de Campos. E lá em Campos, eu sou vinculada à enfermaria pediátrica. E aí, o que acontece? A gente andou fazendo, são aí, desde de 2002 que eu fiquei, né, que aí são muitos anos, e eu, quando fazia um acompanhamento com as crianças, as queixas eram, em geral, toda doença de parte respiratória, pneumonia e tudo mais. E aí a gente volta para essa coisa da higiene básica, né? Quando a gente vai conversar, né, com a família, né? Às vezes eles não têm o saneamento básico, né? Então, ou então você fala, não, não varre a casa, passa um pano, né? Porque aí ele ajuda essa coisa do cuidado com a casa, né? De não subir a poeira e tudo mais, né? Lavar a mão, escovar os dentes, né? É uma coisa que parece tão básica, né? E Óbvia, na né? Mas verdade, não é. assim, as pessoas, assim, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso a tudo isso, né? Então a gente vê que ainda tem uma, assim, uma parcela da população que ainda estão Verdade. internados por uma coisa que podia ser tratada em casa, né? Com boa alimentação, com higiene, né? Não, e Então, e a aqui na gente região sudeste a gente ainda tem um índice muito bom de saneamento comparado com o saneamento, restante do país. exatamente, Então, assim, exatamente. nós somos Pois é. privilegiados. Eu acho interessante que o ponto que vocês tocaram é também uma questão cultural. A gente tem muita vontade de tocar. Eu estava falando com a Fabiola antes da gente começar que eu já estou atendendo 2 pacientes no consultório. E uma delas, nossa, que vontade que eu tenho de abraçar. É horrível atender e não poder dar aquele abraço gostoso, Aquele abraço, sabe? né? Então, assim, é muito difícil para a gente até culturalmente. Sim. Sim. E essa é uma questão cultural que eu acho que a gente não deveria perder. A vacina, espero que chegue logo para a gente não perder, porque eu acho muito bom esse contato, esse calor, essa coisa que a gente passa de carinho no toque, não só na fala, no acolhimento, mas também no toque, né? Eu, pelo menos, sinto muita falta disso. E é interessante como crises são momentos para a gente se reinventar. Então, a Solange fazia exercício antes na academia e, de repente, teve que fazer em casa, teve que aprender a fazer em casa, foi ver vídeo no YouTube, viu, olha, esse daqui dá para eu fazer, vou fazer em casa. Então, assim, a gente tem que se abrir para essas possibilidades, porque se a gente está fechado, as possibilidades vão estar aparecendo, mas a gente está fechado. E a gente, A gente tem que enquanto se abrir. profissional, também tem que ser. Qual é o jeito? Essa coisa da tecnologia, eu estou aqui, eu não sabia compartilhar o negócio. Então, a gente está aprendendo toda hora. Exatamente, a gente teve que Quais são aprender a dar aula via Zoom. É isso? Aí você, caramba, como é que você dá aula via Zoom? Como é que você chama os alunos? Eu Isso. estava Como é que... brincando, falando com a paciente hoje, ele falou,
Se eu, dando aula para graduação e pós-graduação, tenho dificuldade de manter os alunos atentos, porque eles desligam a câmera e você não sabe em que planeta eles estão. Né? Você não sabe mais. Ele desligou a câmera e você não tem mais acesso àquele aluno. Eu não estou ali no olho da sala de aula, vendo se ele está prestando atenção, se ele está entendendo. Porque quando a gente olha, a gente vê, está tendo dúvida. Você vê na cara do sujeito, tem aquela interrogação gigante na testa dele. O Zoom você não tem, você tem que contar com ele estar prestando atenção para ter dúvida. E aula silenciosa, para mim, é a aula que o aluno não está, porque não é possível você dar uma aula de 2 horas e a pessoa não ter uma dúvida. Isso para mim existe. Sabe? É sinal de que a aula não foi boa. Não foi boa, às vezes, não por minha causa ou por causa dele, mas porque uma das partes não estava presente. E aí eu fico pensando a dificuldade dos professores mais novos, professor do meu filho de 7 anos, de conseguir manter crianças de 7 anos 90 minutos atentas, assim, muito difícil. Mas a gente tem que se reinventar, e procurar ferramentas, e pergunta, e sorteia um nome para falar. A gente está o tempo todo se reinventando, as crises servem para isso. A questão é, com as reinvenções, a gente vai conseguir manter? Eu acho que isso é importante, são aprendizados que a gente pode levar para o resto da vida, podem modificar a nossa forma de enxergar o mundo, de trabalhar, de ver. Aquilo que a Cris falou, a gente estava vendo a situação na Europa, mas estava distante um oceano separando. E é tão bobo pensar isso agora, mas era óbvio que a situação ia chegar aqui. Mas principalmente em época de carnaval, né? Pelo amor de Deus. E a gente estava... Pois é. Que coisa chata. Você viu como é que tá terrível na Itália? Caramba! Sabe? Às vezes me dá uma sensação de, meu Deus, como eu fui ingênua. Como é que eu não percebi isso antes? Como é que eu não percebi o óbvio? Que isso ia chegar aqui e ia bagunçar tudo. Então, talvez a gente, vendo aquele exemplo de lá, pudesse ter se preparado, pudesse já começar a usar máscara, pudesse já começar... Máscara, a OMS ainda não estava recomendando naquela época, mas já pudesse começar a higienização das mãos frequentes. E a gente não estava. Evitar aglomeração, a gente não estava, né?